e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Simbora, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Doses Milionárias. Vamos falar sobre um tema interessante, ó, o termo diabesidade. Já tinha ouvido falar? Diabesidade. Eu acho que é uma mistura de diabetes com obesidade. Diabesidade. O que você acha que é? O que é causas e tratamento da diabesidade? Senhoras e senhores, ela está à frente da Ciendo Endocrinologia, uma clínica que fica ali no final da Asa Sul. Doutora Poliana Gomes, endocrinologista, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tudo bom, Léo. doutora Poliana? Tudo jóia, graças a Deus. Acertei? Acertou, é isso mesmo. E você já praticamente definiu, Léo. Eu acho que a gente já conversou sobre esse termo antes, mas eu acho que nunca é demais fazer o alerta, né? Porque as pessoas conhecem muito o diabetes como uma doença, né? Então, assim, a maioria das pessoas conhece alguém que tem diabetes ou já está vivenciando esse processo de diabetes, mas não vê ainda a obesidade como uma doença. Então, esse é o nosso principal papel hoje como endocrinologista, fazer esse alerta com relação à doença obesidade. E existe, sim, uma associação muito grande entre obesidade e diabetes, tanto como causa, né? Mas também entendendo que a obesidade, ela pode ser causa do diabetes, mas ela por si só, ela é uma doença. Então foi cunhado esse termo aí, diabesidade, para justamente falar da importância que é os pacientes entenderem sobre a associação de obesidade e diabetes. Por que isso, Léo? Porque, vamos supor, chega um paciente no consultório e que tem um quadro de diabetes, já às vezes já diagnosticado, e traz os exames com a glicemia muito elevada. E aí o paciente vem na expectativa de um tratamento para o diabetes, para melhorar os níveis glicêmicos. E o que é fundamental? É entender como que se deu esse processo do diabetes. Tem pacientes que têm diabetes hoje, que têm histórico familiar de diabetes, mas tem muita gente que não tem histórico familiar, não tem parentes com diabetes e estão com a glicemia elevada. E aí é importante diferenciar esses pacientes para você oferecer, no caso, durante a consulta, ser oferecido o melhor tratamento. Porque no primeiro momento, Léo, como é que a gente fazia lá atrás, né? Os endocrinologistas que atuavam com diabetes e a gente não tinha percepção de obesidade como doença, nem o conhecimento de que o excesso de peso levava ao diabetes. Num primeiro momento, o paciente trazia um exame de sangue com a glicose alterada, com açúcar alto no sangue, e o nosso papel era o quê? Passar um remédio para baixar aquela glicose. A gente identificava o diabetes e falava, vamos tratar o diabetes. Então, a gente focava muito mais no medicamento para o tratamento, para a melhora daquela glicose, porque realmente a glicose elevada por bastante tempo vai trazer complicações, mas muitas vezes a gente não entendia exatamente o que estava levando ao diabetes por si só. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes que vêm na consulta já com quadro de diabetes há vários anos, mais de 10 anos, por exemplo, já fazendo tratamento, já procurou outros profissionais e está com a glicose altíssima. E aí a glicose a gente vê por um exame que chama hemoglobina glicada. A gente consegue ter uma percepção de como esteve o controle glicêmico do paciente nos últimos 3 meses. Então, os pacientes que têm diabetes já estão familiarizados com esse exame, que é a hemoglobina glicada, que existe um percentual dessa hemoglobina glicada, digamos assim. Então, o percentual para evitar complicação é até 7%. Se tiver acima de 7%, está alterada. Então, o paciente vinha para o consultório com um percentual de 10%, a hemoglobina glicada de 10%. E, às vezes, tomando o remédio certinho que foi passado para o diabetes. E muitas vezes era feito um ajuste ali no remédio. A sua hemoglobina glicada, o seu diabetes ainda está descontrolado, vamos aumentar a dose do remédio, ou vamos aumentar a dose da insulina, ou vamos passar um outro remédio, trocar o remédio, ou associar, colocar outro remédio. E às vezes não se tinha ali, durante a consulta, uma preocupação em entender como é que estava a vida desse paciente, como é que estava a alimentação, como é que estava o exercício físico, ou
Quando, então, muitas vezes, era feito assim, um encaminhamento. Digamos, eu, como endocrinologista, eu acho que você tem que ir para o nutricionista. Encaminhava ao nutricionista. Se eu percebia que era um paciente estressado, eu encaminhava ao psicólogo. Se eu percebia que era um paciente que não estava fazendo exercício físico, eu falava, vai para academia. Mas eu não abordava isso na consulta como uma facilitadora ali de interpretar o jeito que a pessoa está vivendo e colocar para ela opções de estratégias além do remédio. Então, às vezes, era uma pessoa que estava acima do peso, com a glicose alta, sedentário e tendo uma alimentação que, às vezes, a pessoa, o paciente, imaginava que era adequada. Então, o que eu mudou hoje, entendendo o que é a diabesidade, sabendo que existe uma associação muito grande. Hoje, durante a consulta, eu preciso, como endocrinologista, abordar como é a rotina, como é que é o dia, começando da hora que acorda até a hora que vai dormir. Eu preciso entender e mapear qual estratégia pode ajudar muito além do que o remédio. Porque quantas vezes eu peguei um paciente que estava usando o remédio certinho, mas que tinha uma alimentação, assim, que o paciente julgava. Vou te dar um exemplo, Léo. Uhum. Tem muita gente que às vezes não sabe, por exemplo, que o mel aumenta a glicose. Então ele foi num médico lá atrás, falaram para ele, olha, você não pode mais açúcar. E a pessoa tá lá colocando o seu mel na fruta, né? Trocou açúcar pelo mel. Outro exemplo que é comum. Você sabe que não é só criança que gosta de achocolatado. Tem muito idoso, Léo, que gosta daqueles achocolatados que Nescau, tem muito... Toddy. Exatamente. Que tem muito açúcar. Você gosta, né, Elias? O Elias, ele tá como idoso ou como criança? O que você acha? Ele tá meio termo aí. Tem que fazer uma avaliação mais a fundo aí pra saber. E aí, assim, às vezes a pessoa, o paciente fala assim, mas é só um pouquinho. E às vezes é aquilo ali que basta retirar, que eu não preciso acrescentar um outro remédio. Olha. Eu não preciso ficar aumentando a dose da insulina. É só eu perceber isso, saber como é que é a rotina. E é comum isso. Às vezes o paciente percebe que ele não está indo bem e ele vai criando as estratégias dele para melhorar a saúde e ver na internet alguma coisa, começa a fazer alguma coisa que se eu não tiver perguntando sobre isso, nunca vai passar pela cabeça da pessoa que aquilo ali pode estar sendo a causa da piora da glicemia. Então, eu tenho que perguntar, eu tenho que investigar, porque existe uma relação. Então, se, por exemplo, é uma pessoa que não tem histórico familiar de diabetes, a glicose começou a subir e está ali aumentando o peso, além de fornecer um remédio para controlar a glicose e tratar o diabetes, eu preciso entender como que eu posso ajudar esse paciente a emagrecer. Por quê? Porque é uma barreira muito grande para o tratamento do diabetes, o excesso de gordura. E aí, quando a gente fala de excesso de gordura, a gente lembra daquele excesso de gordura interna, Léo, que é a gordura visceral. E hoje está se estudando muito essa gordura interna e a gente sabe que a gordura visceral, o aumento da gordura interna, não é só ali próximo das vísceras ali, recobrindo, né, o que a gente chama de aumento. É também, às vezes, gordura no fígado, gordura no coração, gordura no pâncreas. A gordura, ela encontra vários órgãos para se alojar e causar o que a gente chama de inflamação. Uhum. E muitas vezes essa inflamação gera um estado que a gente chama de resistência insulínica, que é o quê? Uma dificuldade que o corpo passa a apresentar para a ação da insulina, para baixar a glicose. Então, a gente tem a ciência tem feito descobertas com relação a isso, para cada vez mais a gente focar na causa do problema e não simplesmente num remédio para baixar ali a glicose. Então, isso tem avançado muito e por isso que fica o alerta para as pessoas entenderem que o excesso de peso, ele é muito mais do que simplesmente algo que você vai resolver com um remédio para emagrecer. E sim, é uma doença que depois de um certo tempo vai ficando cada vez mais difícil tratar. Então é importante as pessoas saberem desse alerta, né? Muito bom. Doutora, eu queria só dar alguns passinhos para trás aqui que na sua fala surgiram algumas dúvidas aqui para mim. Uhum. Primeira delas, quando você fala da questão do achocolatado, que é uma delícia mesmo, né? É muito bom. Eu já não tomo achocolatado tem muito tempo porque eu não sou muito fã de leite. Mas é gostoso. Meus filhos adoram. Aí você falou, se às vezes tirar o achocolatado já resolve, porque está sendo um alimento diário que está com uma concentração muito alta de açúcar. Exatamente. Tem muito açúcar, é uma bomba de açúcar. Uhum. Como é que fica a questão de massas, pães, acho que foi o que eu pensei. Tinha pensado em mais alguma outra coisa que às vezes tá e o excesso de frutas.
por conta da frutose. Alguma dessas pode ser um prejuízo para quem já tem a questão da diabetes? Isso, Léo. Aí é importante, assim, realmente individualizar a fase que a pessoa tá. Por quê? Porque se a gente estiver falando de uma pessoa que tá com a glicose já alta e também com excesso de peso, aí vai ter que ser mais rigoroso no controle não só do açúcar, porque o açúcar é sempre um vilão, mas também no controle dos outros tipos de carboidrato simples, que aí é onde entra o pão, onde entra o salgado, onde entra os alimentos que são processados. Por quê? Qualquer alimento que tiver farinha de trigo, ela vem ali do processamento do trigo. Então, qualquer alimento que contenha farinha de trigo, ele já automaticamente virou um alimento processado. E em termos de quantidade, quanto maior a quantidade, maior o malefício para a saúde. Então, vai ter pacientes com diabetes, por exemplo, que dependendo da fase, que o prejuízo desse paciente ingerir uma certa quantidade de alimento processado vai ser muito maior. Então, a gente precisa individualizar, Léo, para evitar também aquele pavor, né? O pânico do carboidrato, porque realmente vira uma verdadeira fobia. Eu já vi, inclusive, profissionais da área de saúde criando um verdadeiro pânico com relação ao carboidrato. Só que a verdade é que, sim, qualquer coisa em excesso vai fazer mal, mas eu preciso individualizar e entender qual é o perfil, qual é o paciente que vale a pena, pesando o risco que ele está correndo e dependendo do ponto de vista social, emocional, qual é o benefício de restringir tanto a alimentação. Porque é comum, por exemplo, Léo, indicar uma restrição muito grande de carboidratos quando a gente fala de obesidade mórbida, né? Então, vou te dar um exemplo. Um paciente com obesidade mórbida. O que é obesidade mórbida? É um paciente com IMC acima de 40. Então, ele vai ter um percentual de gordura, muitas vezes, próximo ali de 50%. Então, é um paciente com obesidade mórbida. Okay. Esse paciente, ele geralmente tem um histórico. Existem causas genéticas, existem causas emocionais, existem causas alimentares, de estilo de vida, psicológicas mesmo, né? Mas a gente sabe que muitas vezes o que é mais frequente quando a gente fala de paciente com obesidade mórbida é um paciente que realmente em algum momento da vida ele consumiu muito mais caloria do que ele gastou. Então ele acumulou aquele excesso de peso. Quando eu estou falando de um paciente com obesidade mórbida, restringir sim os carboidratos simples é muito importante. Por quê? Porque o que ele precisa alcançar em termos de perda de peso para chegar no peso saudável dele é uma margem muito grande. Então ele já está num processo que mesmo que ele consiga fazer uma atividade física, consiga gastar mais calorias do que ele consome, ele tem muita, digamos, gordura estocada e para ele, se ele continuar comendo determinados alimentos, um macarrão, o arroz, o pão, ele vai ter mais dificuldade de ficar saudável. A pizza. Então, eu já vi, por exemplo, Léo, se gerar um pavor com relação a isso. Se eu falo de um paciente assim, um caso extremo de obesidade mórbida, fica claro o benefício desse paciente ter uma dieta low carb, por exemplo, né? Okay. Então, o paciente restringir, às vezes ter uma dieta muito mais proteica. Então, eu já vi pacientes, Léo, por exemplo, que tinham obesidade mórbida e eles aboliram o carboidrato. E começam a falar mal do carboidrato, falar mal de todo o carboidrato. E aí fica parecendo que realmente todo mundo precisa restringir 100% o carboidrato, como se o carboidrato fosse um vilão. E aí são pessoas que às vezes nem frutas mais comem, né? E aí acabam colocando um terror em cima de, na verdade, um passado de maus hábitos que levou a essa necessidade extrema. E é como a gente fala, Léo, aqui que a gente faz essa comparação com relação a finanças, né? A pessoa que, digamos, deixou muito para depois cuidar da saúde, ela vai ter que ter uma conta maior para pagar. Então, para ela, para a pessoa que já foi obesa mórbida e que precisa perder muito peso, às vezes, para ela, ela vai ter realmente um benefício muito grande de restringir muito carboidrato. Mas quando eu estou falando de uma pessoa que tem uma vida social, que não tem um excesso de peso tão importante, que ela pode ter outras estratégias como aumentar mais o gasto com atividade física, que isso vai ser muito mais fácil para a pessoa atingir o peso saudável, melhorando e equilibrando a vida dela como um todo, o estilo de vida, sem extremos,
a gente vê também do ponto de vista emocional o benefício. Porque se eu restringir muito o carboidrato, a depender da pessoa que eu estou falando, eu vou gerar uma ansiedade. Essa privação do carboidrato pode ir para o extremo da compulsão alimentar. Então, eu tenho que fazer uma avaliação muito individualizada e toda vez que a gente fala assim, olha, é muito estabelecido, isso não pode, isso faz mal, a gente aumenta muito a chance de errar quando eu restringo um grupo alimentar e falo que todo mundo tem que abolir. E aí eu lembro do açúcar, né? O açúcar sempre faz mal, mas o papel dele para pacientes com diabetes é muito pior. Então a gente precisa individualizar para também não virar um terror, né? E aí quando eu falo, por exemplo, de pacientes com diabetes, e aí falando, por exemplo, de pacientes idosos, que às vezes tem uma seletividade maior na alimentação, se eu passo a restringir fruta, por exemplo, de um paciente idoso, isso dificulta muito, né? Porque o paciente, a gente não tem que prezar só o controle da glicose, né? Um exame de sangue normal para o paciente idoso. Eu tenho que pensar na qualidade de vida dele, no bem-estar, no prazer que ele tem. Então, para a grande maioria dos pacientes idosos com diabetes, por exemplo, eu não restringo frutas, né? Por quê? Porque ali, às vezes, é o alimento que dá o prazer para ele. Tem vitaminas, tem nutrientes. Então, ele tem outros benefícios com a fruta, que aí já é diferente de um outro alimento processado. Então, a gente tem uma tendência muito maior na prática clínica de restringir alimentos que são processados, alimentos que são, por exemplo, industrializados, e esses sim, realmente a gente tem um rigor maior, mas quando a gente fala de frutas, de legumes, de alimentos naturais, de carne, de frango, de leite, a gente procura ampliar mais, né, o leque para que o paciente também tenha, além do benefício, né, em termos de social mesmo, o paciente poder se alimentar com mais liberdade, mas também do ponto de vista de carência alimentar, para que ele consiga ter as vitaminas que ele precisa. Então, a gente vai sempre particularizar isso daí para evitar esse terror que realmente a gente chega muito paciente no consultório que descobre que está com diabetes e para, inclusive, de comer fruta. Então, isso não é bom. Olha só. Doutora, o carboidrato, você tocou numa tecla interessante, o açúcar nunca é bom. Então, o açúcar cristal, se a gente tirar, a gente não vai ter perda nenhuma. É isso. Isso. O carboidrato, se eu tiro o carboidrato, se eu tiro pães, tudo que vem processado do trigo, se eu tiro, eu tenho fora a questão do prazer de comer, e a questão social também, né? Uhum. É bacana reunir a família, os amigos e comer um hambúrguer, comer uma pizza. Uhum. Mas tirando essa parte social, fisicamente falando, se eu tiro o carboidrato, eu tenho alguma perda? Não, Léo, a verdade é que as pessoas costumam ficar muito mais saudáveis quando elas excluem, sim, o trigo, né? O alimento processado. E isso acaba virando uma situação delicada, porque existem os pacientes que realmente têm doenças associadas ao consumo do trigo. E aí eu falo de pacientes, por exemplo, com alergia, pacientes que têm, por exemplo, doença celíaca, e que é comprovado que aquele trigo vai gerar na pessoa uma inflamação, que pode dar sintomas gastrointestinais, diarreia, cólica abdominal. Então, para esses pacientes que realmente sentem o efeito físico do glúten, né, do trigo, para esses, com certeza, é ainda mais importante restringir. Agora, do ponto de vista geral, por isso que é importante individualizar, porque quando eu falo assim para o paciente, pensando em emagrecimento, suspenda o glúten, faz sentido? Faz sentido porque a grande maioria dos alimentos que a gente tem hoje disponível aí em restaurantes, em lanchonetes, eles são muito calóricos. Então, quando eu falo para o paciente tirar o glúten, eu naturalmente estou excluindo vários alimentos que são muito calóricos. Só que tem que pesar esse custo-benefício dessa exclusão, porque às vezes o paciente vai ficar muito até preocupado com glúten e vai estar, de repente, ingerindo outro alimento que talvez não tenha glúten, mas que também é muito calórico, porque ele focou só no glúten. Então, não é legal falar para excluir, para um paciente que realmente não tem uma intolerância, excluir totalmente o trigo, porque às vezes ele vai fazer esse dever de casa, ele vai excluir o trigo, mas vai estar, por exemplo, ingerindo um excesso de gordura, ou fazendo menos atividade física. Então, por isso que não é legal você ser muito taxativo com relação a isso, porque o que faz sentido para o tratamento é o resultado. Uhum. Então, por exemplo, se a estratégia para determinado paciente foi excluir o glúten, ele realmente, quando ele conseguiu evitar esses alimentos processados à base de trigo, ele conseguiu ter um resultado para o emagrecimento, o que faz a gente manter essa exclusão é o fato dele ter emagrecido. Mas quantos pacientes que não comem glúten estão acima do peso? Muitos.
entendeu? Então, assim, é frequente. Eu atendo pacientes com doença celíaca, pacientes com alergia ao glúten, que já excluíram glúten da alimentação e estão com excesso de peso. Ué? É muito frequente, Léo. Ele vai pra sobrecarga de quê, comumente, doutora? Outros tipos de carboidrato. Ele vai comer tapioca, ele vai comer Tá aqui. outros alimentos, ele come doce, ele come um monte de coisa. E aí o problema dele não era o glúten, ele não entendeu. E aí, às vezes, vem essa pessoa comendo pouquíssima proteína, porque às vezes ela começa a excluir, aí ela para de comer também proteína, perdendo massa muscular, reduzindo o metabolismo, às vezes não faz exercício e não entende por que não emagrece, já que não come glúten. Não é uma classe de alimento que é responsável pelo excesso de peso. Se fosse assim, é um tratamento, por isso que a gente fala a importância de falar desse termo de obesidade, porque é um tratamento que é tão amplo, é tanto detalhe que precisa ser visto, que é fundamental que as pessoas que estão com esse problema busquem ajuda, né, profissional. Por quê, Léo? Porque isso não é uma percepção só minha, claro que isso a gente vê no consultório, mas os estudos hoje falam, Léo, da importância, por exemplo, em termos de resultado, né, de qualidade de vida, de emagrecimento, tratamento de obesidade mesmo, inclusive de diabetes. Por exemplo, foram feitos estudos que contabilizaram as idas do paciente ao consultório, o número de consultas ao ano. Certo. E aí foi visto realmente uma associação entre os pacientes que mais tiveram resultado positivo, que emagreceram, que mantiveram seu peso saudável, os pacientes que frequentam mais regularmente o consultório. Então, assim, parece meio óbvio, mas para muitas pessoas ainda é difícil fazer isso. Ainda é considerado assim, bom, isso aqui, a obesidade eu consigo resolver sozinho, tá? A maioria das pessoas está tentando resolver sozinho, porque ainda não vê, a gente ainda tem um estigma muito grande de ver a obesidade como uma falta de esforço. E não é que não faça diferença a pessoa ter força de vontade. Claro que faz, mas quando se instalou a doença obesidade, quando a pessoa já está ali 10, 15 quilos acima do peso saudável dela há muito tempo, há 3, 4, 5 anos, aí não é mais força de vontade, porque ali já virou uma doença. Então, por mais que a pessoa tenha força de vontade, é muito diferente de quando começou a doença. O resultado que ela vai precisar alcançar e o grau de esforço que ela teria que fazer sozinho é muito maior e a pessoa não vai conseguir. Só que às vezes ela está sendo tratada, às vezes até por profissionais de saúde, como uma pessoa que é folgada, como uma pessoa desleixada, porque, poxa, você tem que se esforçar, você tem que cuidar da sua alimentação, mas ela tem hormônios desregulados que aumentam muito mais o apetite do que aquela pessoa magra que está dando a dica para ela. E, Léo, é tão frequente isso, assim, que na prática, na endocrinologia, a gente estuda muito a questão da obesidade, pelas mudanças, né, pelos novos medicamentos que têm surgido recentemente. Então, tem se estudado muito o mecanismo da obesidade. Então, acaba que a gente está na fonte, né? A gente está percebendo e vendo o que é a doença. Mas tem muitos outros profissionais, inclusive da área da saúde, que não têm, porque realmente não estão na endocrinologia, não estão atuando diretamente de como surgiu a obesidade, falando sobre doença. Então, às vezes, é um profissional muito bem intencionado, um nutricionista, por exemplo, que eu já vi muito, Léo, nutricionistas muito bons, às vezes, em termos de cuidado com a alimentação, em termos de prescrição de plano nutricional, falando mal dos remédios para emagrecer. E isso acontece muito, por quê? Por conta desse estigma. Porque o nutricionista, ele ainda não teve, né, talvez esse nutricionista que faz isso, quando ele entrou na faculdade, quando ele estudou nutrição, a obesidade ainda não era tão vista como doença. E aí ele tá lá batendo, não, você não precisa usar o Ozempic, você não precisa usar esse remédio, porque você precisa melhorar a sua alimentação. A primeira coisa que você tem que fazer, eu vou te ensinar a comer, você não precisa desse remédio. E às vezes a gente está falando de um paciente com obesidade mórbida, um paciente que tem um excesso de peso há 10 anos, e esperar desse paciente que ele aprenda sozinho com um nutricionista a alcançar o resultado dele, se ele tem de fato uma doença metabólica, hormonal. Então, assim, é um grande alerta, porque a gente vê hoje com as redes sociais, não só profissionais de saúde têm mais voz, mas qualquer leigo. Às vezes a pessoa conseguiu emagrecer, deu certo para ela e ela já está querendo ensinar todo mundo. Do tipo, eu perdi 30 quilos sem remédio, eu vou te ensinar como é que perde 30 quilos sem remédio. E aí o que deu certo para ela foi para um indivíduo, né? Então ela começa a querer ensinar e condenar muitas vezes aquele paciente que está querendo fazer um tratamento sério, buscar um profissional e se vê coagido, do tipo assim, visto como sendo uma pessoa que está buscando um atalho
porque está fazendo um tratamento médico, está usando um remédio, mas esse remédio é perigoso. Então, as pessoas que não atuam diretamente na área médica com os novos medicamentos para emagrecer, o ideal seria que evitassem fazer juízo de valor, né? Porque, de fato, isso é um grande desserviço que é prestado quando as pessoas começam a falar mal dos remédios para emagrecer. Adorei a palavra desserviço. Doutora, a gente vai pro rápido break aqui. Eu queria saber se na volta, é uma tecla que a gente já bateu também, mas eu acho que valeria a pena a gente falar, que é diferenciar a diabetes 1 da diabetes 2, porque você trouxe logo no início você falou assim, algumas pessoas não têm histórico familiar de diabetes, ou seja, não é uma questão genética, e mesmo assim elas desenvolvem essa questão da diabetes. Se a gente puder tocar nesse assunto logo depois do break, pode ser? Claro. Pra gente poder bater bem nessa tecla aqui da diabesidade. Isso, não. Ó, pessoal, rápido break, é rapidinho pra valer. A gente já volta ainda com a doutora Poliana Gomes, nossa querida endocrinologista, falando sobre diabesidade. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar